Oi, gente, aqui quem vos fala é o João. Hoje eu estou gravando de um lugar diferente, estou fazendo esse experimento. O que vocês estão ouvindo no fundo? Água de riacho, barulho de mata, grilo, cigarra. Vocês vão ouvir alguns pássaros também. É porque hoje eu estou gravando num parque, realmente do lado de um riacho. Então, todos esses sons são reais do meu ambiente ao meu redor neste momento, que vocês vão ouvir ao longo deste áudio, deste episódio de hoje. A trilha sonora de natureza para vocês. Enquanto eu abordo o tema que eu queria trazer hoje, que é a questão da separação, ou na realidade da não separação, da indivisibilidade corpo e mente. A humanidade tem a mania de dissecar tudo aquilo que ela estuda e dar nomes para pequenas partes que ela descobre, que a gente descobre. E aí a gente vai descobrindo coisas por causa dessa didática de quebrar tudo em pequenos pedaços para analisar como se fossem pequenos mecanismos encaixados, um influenciando o outro. Porém, essa é simplesmente uma forma da gente, é uma ferramenta, é uma muleta, é um jeito que ajuda até certo ponto de compreender a realidade, a vida, a Terra, o universo. Porém, a gente precisa depois recuperar a ideia de unidade, de que todas essas peças, todos esses pedaços que a gente deu pequenos nomes fazem parte de um todo, por exemplo, se for um estudo da natureza, está tudo interconectado num ecossistema. E nisso a gente dá diferentes nomes para diferentes pedaços e a gente tem a mania de hierarquizar muitas vezes o que é mais importante do que é mais insignificante. Mas em termos de ecossistema, a gente sabe que mexer num pedaço supostamente pequeno pode ter impacto no todo, no coletivo, nesse organismo completo que é a natureza. Eu estou fazendo essa análise, essa analogia com a natureza justamente por estar num ambiente de mata, de natureza, porque nós não estamos fora desse ecossistema, dessa existência em que nós dissecamos corpos, dissecamos órgãos, tecidos, células e até átomos e achamos que tem parte mais importante. E aí a gente tem a mania também de achar que mente, espírito, consciência está acima hierarquicamente da matéria. Isso é muito comum entre espiritualistas, religiosos, seja de que área for. A gente vê no histórico, inclusive da Igreja Católica, de mortificação do corpo, de inferiorização, subjugação. Não só na Igreja Católica, a gente vê em algumas práticas orientais também, essa tentativa de dobrar o corpo, só que de uma forma que o destrói, que o quebra, que o sacrifica, sacrifícios do corpo para purificação. Só que nisso a gente está tentando eliminar uma parte extremamente importante do nosso, digamos, ecossistema consciencial, que inclui corpo e mente. Aliás, essa separação corpo-mente é complicada de se fazer, porque a mente se expressa no nosso corpo constantemente, seja na linguagem corporal, expressões faciais, seja nas chamadas somatizações de doenças, que às vezes eram doenças psíquicas. Sem contar que a psicologia de hoje já reconheceu em vários experimentos que é possível afetar a mente através de modificações do corpo. Uma simples mudança de postura pode ter um impacto no seu humor, no seu estado emocional. Já é mais do que falado sobre o efeito do exercício físico também, no nosso estado psicológico. O ambiente onde a gente existe, fala-se muito hoje em dia sobre o ser humano ser um ser biopsicossocial,
Ou seja, tem essa mistura toda do corpo, mente e o ambiente onde a gente está inserido, interagindo, um impactando o outro, e o resultado é a pessoa, o ser, que se expressa, que é uma expressão desse ambiente, que tem a sua própria manifestação também, que também impacta o ambiente em retorno. E eles vão se cocriando, digamos assim, né? Se metamorfoseando num crescimento como se fosse realmente um ecossistema. E aí, só que a gente tem complicações por causa dessa questão de a gente querer ser muito espírito e querer sair muito da ideia de corpo, porque o corpo é materialismo, é menor do que as questões de espírito. Porém, neste exato momento, no aqui e agora, nós não somos nem espírito e nem matéria, porque essas duas palavras são conceitos sobre o que está acontecendo no momento presente. A vida simplesmente é aquilo que é, e ela é uma mistura, uma grande mistureba de materialidade e espiritualidade. Pode-se dizer que a energia ela pode ser mais densa, materializada, e pode ser mais sutil, mas ela está presente em todas essas formas ao nosso redor constantemente, tanto sutil quanto mais denso. É claro que, por um lado, a gente pode dizer que realmente há coisas que escapam aos nossos 5 sentidos. Há sutilezas energéticas ou até espirituais que talvez a gente só consiga perceber uma vez abandonando o corpo físico ou fora do corpo físico numa projeção astral durante o sono. O problema é quando a gente transforma isso no objetivo de vida, como se lá fosse o real e aqui menos, aqui irreal, aqui descartável, porque a gente vai ficar sempre no processo de buscar um lá depois, uma recompensa divina, um paraíso, um outro local melhor, porque essa terra tem muitos problemas, essa terra tem muitos conflitos, e essa terra não é nada espiritualizada, né? E nisso a gente vai alimentando um desgosto, um dissabor, até uma depressão, quem sabe, por estar numa prática de aversão a tudo que nos rodeia em termos de materialidade. E aí, para a gente começar a ter alguns transtornos psíquicos, tentativas de fuga da realidade, tentativas de se espiritualizar de forma extrema até o ponto de não conseguir conviver em sociedade, de repente a gente pode parar numa seita, num grupo fechado, de escolhidos espiritualizados, de pessoas que sabem a verdade com V maiúsculo. E essa verdade ficou abstrata, ficou no mundo das ideias, porque, como eu falei, se eu ainda não tenho os sentidos para perceber essa realidade espiritual, e eu estou fazendo força para chegar lá, que lá é esse que eu estou querendo chegar, se eu não o percebi, não é palpável, não sei aonde está, não sei como funciona. Tem gente que diz que tem aquela saudade de algum lugar desconhecido, de não sei da onde, quer voltar para lá, e isso é um sinal de que nasceu e que encarnou nessa matéria vindo de um lugar melhor. E isso é sempre perigoso, porque não existe chegar em lugar melhor se você não consegue chegar no lugar melhor dentro de você, no seu próprio processo psíquico, na sua própria interpretação dessa realidade à sua volta, a qual você está atribuindo julgamentos de valor, que na verdade é uma idealização de perfeição, que, mais uma vez, é um conceito, uma fantasia, uma suposição, um desejo do que você gostaria que as pessoas fossem, a humanidade fosse, como que a Terra deveria estar organizada, como que as pessoas, quais valores as pessoas tinham que ter, mas não têm. E aí a gente passa a não compreender o ecossistema e achar que está tudo lascado, tudo ferrado. Está tudo abandonado, a própria sorte no sentido mais negativo possível, né? E a gente não percebe que, no fundo, nós precisamos mudar a nossa leitura
Eu gosto muito da linha que o budismo coloca, só que eu comecei a refletir que essa linha, mais atualmente, é o que a psicologia chama de ansiedade. Porque praticamente a ideia do budismo é você abrir mão do desejo e da aversão. É você conseguir sobrepairar essas duas sensações, esses dois impulsos, que é o de correr atrás do que é bom e de fugir do que é supostamente negativo. Supostamente bom, supostamente negativo. Simplificadamente, coloca-se como correr atrás do prazer e fugir da dor. Só que não é tão simples assim, né, na nossa cabecinha. Então a psicologia vem colocar que nós temos esses medos expressos na ansiedade, que é uma necessidade de chegar a algum lugar que vai me trazer satisfação, realização, segurança. Ou também, junto disso, o medo de perder, o medo de ficar errado, perdido, o medo de não dar certo. E aí a gente fica constantemente preso em cenários imaginários do que deveria acontecer e o que não pode acontecer ou não deveria ter acontecido. E a gente perde de vista mais uma vez o aqui e agora. Então o que é essa prática que eu falei do budista, da meditação, de abrir mão das ideias de busca, de desejo e de aversão? É a gente conseguir abrir mão de que qualquer coisa fosse diferente do que o aqui e agora. Pelo menos durante a prática de meditação, durante a prática que a gente chama de atenção plena também. E por que eu estou chamando a atenção disso mais uma vez nesse podcast? Porque a gente fica conceituando tudo. As palavras não são a realidade. As ideias não são a verdade. É claro que a fantasia, a imaginação, quando bem utilizada, é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a alcançar várias coisas. Porém, se a gente está num modo alcançar o tempo todo sem conseguir parar, descansar, perceber, assimilar, digerir aquilo que já foi alcançado, a gente não percebe o que está ao nosso redor. Mas, voltando mais uma vez à questão da não separação mente e corpo, quanto mais a gente vai fazendo esta prática do aqui e agora, mais a gente vai percebendo que não existe um espiritual que é lá depois, porque a vida, isso que eu vou chamar de vida, de força vital, já está aqui agora constantemente, pulsando, pujante, e que nós é que não estamos enxergando da melhor forma possível, não estamos com a habilidade de calibrar a nossa percepção para compreender melhor o que está ao nosso redor. Existe inclusive uma frase que diz que o outro mundo é este mundo visto corretamente. Quando a gente fala de diferentes dimensões energéticas, elas estão todas sobrepostas umas às outras. E não existe um lá depois para chegar, porque esse lá está aqui e agora. E o que existe é uma sintonização, calibração da minha antena, da minha percepção, para eu sintonizar, digamos, na onda de rádio correta, dentre várias que existem constantemente. E o que é mais comum acontece é da gente fazer uma projeção da nossa cabeça e sintonizar numa preocupação futura, numa cogitação de ganho ou de perda, de um cálculo do que aconteceu no passado e que eu vou fazer com isso para o futuro, numa tentativa de alcançar alguma coisa o tempo todo. E aí a gente já não dorme bem, já não descansa bem, porque a gente está viciado nessas histórias, ou stories, que é sempre uma narrativa do prazer que eu tive, do sucesso que eu tive, da beleza que eu alcancei, do local onde eu cheguei. E a gente está sempre agarrando essas coisas com a câmera, com as mídias sociais, colecionando ganhos, colecionando felicidades num álbum morto de fotos. A gente está constantemente trocando essa vida pujante que está ao nosso redor por simulações 2D de telas do que seria uma curtição da realidade, e aí a gente vai cada vez mais vivendo nesse modo mental. A gente está na era do mental, só que essa era do mental que ainda não está letrado. Fala-se muito de letramento digital,
Porém, letramento mental, conhecimento do funcionamento da própria fantasia e como que a gente perde contato com a verdade, com a realidade, isso ainda está muito subdesenvolvido na nossa sociedade. Eu sou defensor da ideia de que princípios básicos de psicologia deveriam ser ensinados na escola, no nível médio ainda. Inclusive de psicologia social, que é as interações, as pressões que a gente sofre para se acomodar a visões de mundo, a esses jogos de busca, de conquista, de performance. E nós somos descorajados a essa jornada de conhecer a nós mesmos, nossos próprios funcionamentos, nossos mecanismos mentais, porque dessa forma a gente é mais facilmente explorado, levado pela onda do que a sociedade determina que deve ser o caminho a ser seguido, ou até mesmo aqueles que estão nos explorando, como eu falei, com as mídias sociais ou com outras tecnologias de telas, que estudam psicologia para poder nos manipular melhor, para fazer o que eles chamam de fidelização da clientela ou ainda criação de hábitos. Criação de hábitos na gente que vai lá e fica usando constantemente. Só que não são os hábitos mais saudáveis, não são os hábitos mais produtivos para a gente viver a nossa vida do jeito que a gente acha que deveria viver. E sim para a gente esquecer, né? Se esquecer, se perder, entrar ali no que está sendo jogado para a gente como divertido, legal e repetindo de novo, de novo, de novo, através dos algoritmos, o que eles acham que vai manter a gente ali alimentando essa troca de cliques, de likes por dopamina. E aí a gente vai ficando cada vez mais hipnotizado. Mas eu estou falando isso tudo porque grande parte dessa hipnose é da gente realmente não parar e ficar em silêncio desse bando de símbolos, bando de narrativa, bando de conceito, e ficar quietinho e perceber e ouvir e simplesmente não ter lugar nenhum para alcançar a não ser o aqui e agora, porque essa prática pode trazer para a gente uma conexão, uma relação com a vida cada vez maior. Outro problema da gente ficar demais no espírito, na mente, acima do corpo, superior ao corpo, a gente vai perdendo o relacionamento com a vida real, material entre aspas. E esse relacionamento, ele é sentimento, ele é sensível, palpável em termos dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos. As questões de intuição, de parapsiquismo e até de mediunidade são melhores desenvolvidas quando a gente trabalha em cima dos sentidos, da percepção, do sentir mesmo, do ouvir, do sentir contato, da visão, ou seja, dos 5 sentidos, só que com você fazendo uma abertura, uma soltura, uma ampliação daquilo que você já tem, onde você já está. E não na tentativa de desenvolver nenhum poder mágico, maravilhoso, supernatural, né? Sobrenatural. E cada vez mais se conectar com o natural e ver qual é a abertura, qual é a informação que chega até você no aqui e agora. Eu sinto que muitas vezes eu fico me repetindo aqui algumas questões nesse podcast, mas são questões importantes que precisam ser abordadas de diferentes formas, com diferentes pontos de vista, para que a gente possa cada vez mais tentando enxergar essa realidade, essa nova forma de ver a realidade, essa mudança de paradigma, né? Que não é tão fácil assim da gente enxergar em nós mesmos. É fácil a gente apontar no outro, é fácil a gente identificar padrões em todo mundo, mas os nossos próprios padrões a gente costuma ser mais cegos, está no nosso ponto cego do que a gente está fazendo, como que a gente está interagindo com a vida e como que poderia ser uma forma diferente de interpretar e interagir com a realidade ao nosso redor. E também porque esse monte de palavras que eu estou usando, de novo, é um monte de conceito, tentativas de apontar para essa realidade que está ao nosso redor. Tentativa de apontar e fazer a gente enxergar aonde que está aquilo que está no nosso ponto cego. E eu sinto que em termos de espiritualidade, isso é muito latente, muito presente, essa questão de
mente versus corpo, e aí a pessoa cada vez mais se perde nas fantasias do que seria a espiritualidade, e aí ela acha de repente que está vendo, que está ouvindo algum espírito, quando pode muito provavelmente ser imaginação da pessoa ou vozes da própria cabeça, mas ela não está treinada a observar a própria cabeça, observar a própria intuição, para começar a identificar o que é dela, o que não é, o que vem de fora realmente, e o que é simplesmente a ação mental da própria pessoa, criando aquelas palavras na cabeça dela, como desejos, como o que ela gostaria que fosse realidade. E é por isso que eu estou recomendando mais uma vez a meditação, no sentido de perceber essas mensagens, essas imagens mentais chegando e não reagir, não pular para conclusões, não achar que ouviu algum espírito ou que não ouviu ninguém, não achar nada e simplesmente perceber e investigar a qualidade daquilo que vem na sua mente, sem tomar como pessoal, sem se perder na narrativa, sem se hipnotizar com os próprios pensamentos. Então, como eu falei antes, existe uma interface transacional mente-corpo. Mexer no corpo vai mexer na mente pode mexer no corpo. Então, onde é que começa um e acaba outro? E aí, espiritismo, teosofia tenta colocar nomes diferentes para diferentes corpos, aonde um começaria, aonde outro acabaria. Mas se você pega aqui na natureza, você vê uma árvore enraizada profundamente. Aonde que eu posso dizer que acaba a árvore e começa a terra? Será que eu posso colocar um dedo nessa diferenciação? Será que existe diferenciação se uma vive em função da outra? Sem uma outra não existiria? Além do mais, quando a gente morre, o corpo físico, nós não perdemos um corpo. Quando a gente chega, de acordo com mediunidade, com psicografias e com experiências também com projeção astral, deixar a matéria mais densa física através da morte não significa que perderemos um corpo, ainda teremos um tipo de corpo que chamam na literatura espiritualista de corpo astral, que é o corpo mais próximo da nossa experiência material, porém que é praticamente idêntico a este corpo material que nós temos agora, e a forma como nós vivemos, como nós estivemos vivos neste corpo, vai impactar qual vai ser a forma inicial desse corpo astral também. E o nosso estado interior emocional também tem efeito sobre este corpo mais maleável astral. E aí eis o problema, tem muita gente espiritualista achando que vai morrer e vai chegar lá, vai ter um corpo lindíssimo de luz, iluminado, elevado, de mestre ascenso, porque a pessoa é muito espiritualizada. Só que, como eu falei, é muito comum nós termos nos nossos pontos cegos, sem a gente perceber, questões psicológicas mal resolvidas, emoções que a gente nem viu que estavam ali no fundo, de pano de fundo. E aí, chegando lá, a gente pode estar, na verdade, destrambelhado e nem sabia que estava. Porque estava hipnotizado, distraído, com coisas, às vezes, espirituais, que nos cegou de trabalhar sobre as nossas questões materiais, entre aspas, nas questões da vida, achando que tratar de questões da vida era inútil, era perda de tempo. E aí adiou o trabalho sobre si mesmo, adiou a convivência, adiou viver. E aí vai ter que começar a viver, só que agora no outro plano, em outra dimensão, vai ter que começar a ver as suas próprias questões que aparecem nas relações, no dia a dia, na convivência com outras consciências, só que nesse caso a pessoa vai estar desencarnada e tendo que lidar com outras consciências também, digamos, desencarnadas, ou vendo mais ainda, aquilo que a gente não enxerga nos nossos pontos cegos. É capaz de ser mais explicitado, escancarado ou esfregado na nossa cara quando a gente morre e passa para outra dimensão, para que a gente possa começar a enxergar quem nós somos, o que a vida é, o que a gente pode mexer e como que a gente pode ser melhor e continuar a nossa evolução no infinito. Então é claro que o corpo astral ele é realmente mais maleável, mais disposto a modificações com base
no nosso estado consciencial, que eu não vou chamar somente de mental, porque se há efeitos corporais, essa consciência, essa mente está em algum lugar que é muito mais do que o cérebro, muito mais do que a cabeça. Essa consciência, essa mente, entre aspas, está no corpo inteiro. Ou seja, corpo e mente são o só, são uma manifestação conjunta, como a gente também não vai separar, por exemplo, estômago, pulmão, coração e cérebro, e dizer que um é melhor do que o outro, um é superior ao outro, sendo que eles coexistem e um não existiria sem o outro, e um influencia o outro. De acordo com o que está acontecendo com um, o outro vai receber essas informações. O cérebro recebe muito mais informação do corpo do que a gente imagina, do que a gente é ensinado a perceber. Tem muitas terminações nervosas que estão enviando informações para cima, para o corpo, para o nosso cérebro, interpretando essa realidade ao nosso redor. E é claro que a nossa interpretação da realidade pode ser fantasiosa. E aí fica a questão, se uma interpretação fantasiosa cria sinais que vêm de baixo para cima, do corpo para o cérebro, aonde está a mente que é capaz de fantasiar? Está separada desse corpo? Então talvez seja uma coisa interessante até para ajudar pessoas a cuidarem mais de si, dos seus próprios corpos, da sua saúde física também, porque é você também. Você não é só um espírito que é dono de um corpo, que é um veículo como se fosse um carro, que você sai dele, ele é descartável, você troca à vontade. A gente é muito mais orgânico, nós estamos encaixados nesse corpo. Como eu falei, um ecossistema está encaixado, plantas, raízes, insetos, pássaros, chuva, sol, nuvens, tudo interconectado, gerando essa vida. Nosso corpo é um microcosmos, é um microecossistema nesse sentido, que também tem vários bichinhos, digamos, né? Bactérias, células e sistemas de rios, entre aspas, que são os nossos vasos sanguíneos, e montanhas e pedras, digamos, né? Os ossos, e está tudo em fluxo com a vida, e entender cada vez mais esse fluxo do nosso ser no microcosmo e no macrocosmo é que vai ajudar a gente cada vez mais a compreender o que é essa espiritualidade que eu estou chamando de ecossistema, que é um macrocosmos. Enfim, eu espero não ter viajado muito na maionese com vocês, mas cada vez mais eu vou trazer questões realmente místicas, né, de exploração mais esotérica aqui nesse podcast. Eu espero que este modelo de gravação em meio à natureza tenha funcionado, e eu deixo vocês com um abraço e até a próxima.